O Jornal Gazeta Norte Mineira está começando com os seguintes destaques. Saiba como emitir certidão de quitação eleitoral e outros documentos na Justiça Eleitoral. Foragido por tráfico de drogas é preso na zona rural de Bocaiúva. E ainda, a programação para a festa da virada de ano em Montes Claros. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Vandalismo e destruição do patrimônio público são situações conhecidas das grandes cidades brasileiras. Por todos os lados, podemos ver pichações e bancos quebrados em pontos de ônibus e praças. É frequente também o furto de placas de sinalização e fios da rede elétrica e telefônica. E quem paga esse prejuízo pela falta de consciência é toda a população. Acompanhe mais na reportagem de Camila Cambraia. A pichação está em muros, placas e até prédios públicos. Um patrimônio que deveria ser protegido, mas acaba se destacando pelo mau estado de conservação. Em alguns casos, o vandalismo prejudica a própria população. Os abrigos de ônibus são um exemplo. Neste, o banco foi arrancado. Na mesma avenida, na zona sul da capital mineira, outro abrigo estragado. A placa também foi danificada. As pessoas que depredam um patrimônio público ou uma obra pública, qualquer que seja algum bem público, material, essas pessoas não entenderam ainda que o público quer dizer nosso, quer dizer meu, seu e delas também. O público, então, na cabeça dessas pessoas, o público é de todos, mas não é meu. Então, eu não me sinto parte daquele contexto, eu não sinto que de alguma forma aquilo vai me beneficiar, então eu vou fazer isso para poder te agredir, talvez, ou para poder, às vezes, até demarcar como meu. Toda vez que o patrimônio é depredado, a administração pública tem que fazer o conserto. E aí não tem jeito. Os custos disso acabam sendo divididos entre toda a população por meio de impostos e taxas. Teve que mudar todo o sistema elétrico, mudando o local onde os cabos ficam e os equipamentos de ar-condicionado para que eles parassem de ser roubados. E os semáforos são feitos, já foram tentadas várias coisas, entre elas até concretar, dificultar o acesso às caixas de passagem onde os cabos passam, para que as pessoas não tenham acesso para poder levar esses cabos. Quem estraga o patrimônio pode ser punido. O crime está previsto no artigo 163 do Código Penal. A pena varia entre 1 e 6 meses de detenção ou multa. Se esse dano for praticado contra bens públicos, a pena é maior, entre 6 meses e 3 anos de prisão e multa. A punição pura e simplesmente penal na seara criminal, ela é branda, porque na maioria das vezes ela tem a substituição da pena, né? Que pode ser uma prestação de serviço, pode ser um pagamento pecuniário, então isso é efetivamente uma punição branda. Mas a partir do momento em que você qualifica isso e faz com que, além dessa punição penal, criminal, ele tem a necessidade de ressarcir aquilo que ele deu causa, eu acho que aí nós vamos ter um caráter educativo nas medidas que deverão ser aplicadas. O juiz afirma que, em muitos casos, esses crimes não são solucionados porque é difícil identificar o autor. O grande segredo disso aí é a identificação do infrator, buscar ir atrás do infrator e ele ser processado criminalmente por aquilo que ele fez, além de ser processado civilmente a ter que ressarcir o dano que ele provocou. Para a psicóloga Lívia Pires, além das punições previstas em lei, medidas educativas podem ajudar a evitar o vandalismo. Então, pichou, volta lá e limpa. Quebrou, volta lá e ajuda a construir. Mas, simultaneamente a isso, outras estratégias políticas, públicas, que vão criar oportunidade para todas as pessoas aprenderem a se reconhecer no público e a reconhecerem o público.
Em instantes, a previsão do tempo para a noite da virada.